Olá, salve, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Tanta Gente Legal. Eu sou Paulo Mata, sou sócio da RPM Comunicação e a cada episódio trago para vocês uma história de uma pessoa muito bacana. Gente que tem muito a contar, muito a compartilhar e a de hoje não é nada diferente. A pessoa de hoje, nossa convidada de hoje, quebrou, como tantos brasileiros quebram, se reinventou completamente numa atividade que era até então desconhecida e alcançou um sucesso ao ponto de hoje a gente poder brincar que ela é a verdadeira Raquel. Raquel, gente, de vale tudo. Eu estou falando da chefe Renata Romero, sócia da Eleve Gourmet. Renata, bem-vinda ao meu podcast, ao podcast Tanta Gente Legal. Legal, obrigada, né? Prazer ter você aqui. Renata, para começar, vamos voltar. E essa explicação que eu dei aqui, você quebrou. O que significa quebrar? Quando você quebrou? Acho que foi mais ou menos em 2015, mais ou menos, que a gente fazia... A gente era da parte da telefonia, né? Você e teu marido. Isso, eu e meu marido, que é o Poliana. Poliana, Se você é a Raquel... Eu sou a Raquel Acioli, ele é o Poliana. É isso. Então, quebramos. Nós tínhamos mais ou menos 9 lojas, uns 36 funcionários. Nossa! Então, assim, para ele foi um baque maior, porque para mim não é tanto, porque eu fico assim, é fase. Sim. Então... Vai passar. Exatamente, é até o que a Raquel fala, né, na novela. Eu posso cair 100 vezes que eu vou levantar 101. E é bem o meu estilo, bem a minha maneira de pensar e encarar a vida. Mas você já tinha caído antes? A gente já tinha... Há um tempo atrás, né? Foi há muito tempo atrás. Então, assim, aí dessa vez foi muito pior, né? Porque... Foi de uma hora para outra? Foi de uma hora para outra, porque assim... A gente tinha percebido que algo ia acontecer, mas a gente não acreditava que seria tão rápido assim. Mas em que momento foi? Foi quando a Nextel foi vendida? Foi quando ela... Em que momento foi isso? Uma pessoa que foi contratada para dirigir a Nextel, então... Quando essa pessoa foi contratada, aí começou o rumorinho, né? Essa pessoa, ela entra para quebrar empresas. Isso, aquilo, outro. E a gente não acreditou naquilo dali, mas... Foi dito e feito, né? Porque... Existem esses... Exato. O nome disso é Highlander. Ele é o cortador de cabeças. Ele chega, às vezes, da empresa para cortar pessoas e, às vezes, ele corta a própria empresa. Né? Ele é incumbido de levá-la ao fim, né? Exatamente. Aí, assim, para a gente foi muito difícil. E nós tivemos colegas que... Eu tinha 39 funcionários e eles que tinham 350 funcionários. Meu Deus! Me conta, então, qual é a tua história? Você vem de onde? Como é que você chegou a essa posição de proprietária de lojas da Nextel? Então, da onde você vem? Não, eu nem acreditava que eu fosse tão boa em vendas, né? Então, quem sempre me incentivava era o meu marido, porque ele não é bom, ele é excelente. Ele é excelente. Nessa parte, ele é muito bom. Eu posso testemunhar, ele é muito bom. Eu digo que ele costuma, assim, vender a mãe dele que está falecida, né? E não entrega. Olha o nível, né? Exatamente, e você ainda vai ficar satisfeito. E não vai reclamar, vai pedir outra. Exatamente. Então, é ele que, na época, nós tínhamos uma clínica de estética, né, em Niterói, Caraíba. Você sempre foi empreendedora? Sempre. Aí, foi a partir daí mesmo. A gente teve uma queda, porque a gente comprou essa empresa de uma outra pessoa e compramos o ativo e o passivo, e a gente era muito leigo em tudo. Sim. E a gente caiu nessa enrascada, né? Então, quando a gente percebeu... Olha, tudo... Já tinha dado ruim. Exatamente, tudo por água abaixo. Aí ele já era vendedor, né? Ele falou assim, olha, só tem uma maneira da gente conseguir pagar isso tudo. Eu falei, como? Você tem que entrar para vender comigo e o teu dinheiro com o meu dinheiro a gente consegue pagar. Porque na época eram mais ou menos uns 12 funcionários que nós tínhamos. Nossa. E esses funcionários vieram
dessa pessoa que passou para a gente. Uhum. E a gente percebeu assim, não, vamos fechar aqui para a gente abrir em outro lugar, e levar os funcionários. Quando a gente viu, todos os funcionários tinham colocado a gente na justiça porque ela tinha falado, ela tinha pedido. Então, aquilo dali eu falei também, não quero mais montar, não quero mais isso. E a gente tinha uma dívida enorme para pagar. O que você tinha para vender? Quando ele diz para você, vamos ter que vender, o que era? Eram os equipamentos? Linhas, não, eram os produtos? Linhas, os produtos da Nextel mesmo, porque ele já era vendedor Nextel. Deixa eu voltar. Você estava falando da clínica. Isso, você na disse época que da clínica. Quando a clínica quebrou, você não teve que vender nada mais. Você apenas... Tive que ir para a rua vender linhas Nextel. Ah, sim. Você, na verdade, foi vender Nextel para pagar o problema da clínica de estética. Entendi. Isso aí. Entendi. Então, assim, foi muito difícil para a gente, né? E assim... E fomos indo. E aí eu descobri, assim, um pouquinho de como que a gente gostava de dinheiro e como que a gente tinha que pagar e como que a gente fazia dinheiro, que a Nextel foi um aprendizado para a gente. Porque, assim, tudo a gente aprendeu ali. A gente aprendeu a ser uma fênix, realmente. Porque ali foi uma escola muito boa. Mas a gente está falando do momento em que a Nextel foi maravilhosa. Maravilhosa. Você começou a vender aparelho, aí você cresce... Ao ponto de ter 9 lojas? Exatamente. Quer dizer, você vai crescendo com essas vendas. Como é que era você vendendo? Eu me lembro que no início eu fui vendedora de quiosque. Aí no início, né, eu falei assim, fiquei até um pouco com vergonha, não sei vender, como que vai ser? Não, vamos fazendo isso. Então, assim, eu lembrava muito das minhas contas, né? Eu falei, gente, eu tenho muita conta para pagar, então não posso ter vergonha, eu tenho que vender. E eu me lembro que eu trabalhava no edifício central, lá no centro. Então, o quiosque era bem colado ao elevador, não, a escada rolante. Então, eu falava assim, gente, as pessoas não vêm, eu vou até elas. Eu começava a dar panfletos, chamava e vinha, e apresentava ali e fazia acontecer. Ali eu falei assim, nossa, eu acho que qualquer vergonha mesmo. Eu foi embora. Conseguindo, exatamente. E dali a gente foi indo, conseguiu. Aí fui levantada a supervisora, depois fui levantada a gerente. Ali eu já estava meio que pirando de tanta, né, tanto trabalho, tanta coisa. Aí foi quando ele já estava montando o dele, que era para pessoa jurídica, porque ele era pessoa jurídica e eu era pessoa física. Aí ele, vamos montar junto. Então vamos ficar nós dois. Você cuida do eu cuido do jurídico e você cuida da parte física. Tá bom. Então, era o que eu sabia fazer de melhor, né? Numa loja. A ideia inicialmente era uma loja. E onde ficava essa loja? A nossa primeira foi Cocotá, né? Na Ilha do Governador. E eu me lembro que tinha uma feirinha. Essas feiras que vendem roupa, essas coisas todas, né? E quando o pessoal não batia a meta, a gente não. Ninguém tem sossego. Domingo vamos todo mundo trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas. Mas espera aí. A Raquel é uma chefe mega parceira. Isso, você era uma cobradora ou você era cobradora e entregava também? Você pedia para a turma fechar contigo, mas era parceira também. Era o que eu falava para eles, né? Então, assim, ele também conversava muito. A gente falava, olha, eu preciso pagar minhas contas, vocês precisam pagar as contas de vocês. Não aceito de forma alguma vocês... porque não deu isso? Porque não... Eu sempre procurava saber por que não deu. Porque se eu me esforçava tanto, não era porque eu me esforçava porque eu era a dona do pedaço. Não, eu me esforçava porque eu sabia da minminha necessidade. Claro. Então, assim, se eu me esforçava tanto, por que você não pode se esforçar? Eu me lembro que falava assim, ele, então, na época, a época que a gente passou essa dificuldade da quebra, né, da empresa, a gente não tinha dinheiro nem para sair. E eu me lembro que meu pai, ele trabalhava em Nova Iguaçu, assim, ele tinha uma loja em Nova Iguaçu. Ele falava, o senhor vai para Nova Iguaçu hoje? Loja de Nextel também, não? Não, meu pai, no caso, no ramo de automóveis. Ele tinha um ferro velho em Nova Iguaçu, então ele ia para lá para buscar algumas peças para levar para o ferro velho dele da ilha. Aí ele falou, me dá uma carona? Ele deu. Aí ele, quando chegava num certo trecho assim de Nova Iguaçu, ele falou, eu vou soltar aqui mesmo, seu Beto. E o mais engraçado é que meu pai ainda dava o dinheiro da passagem, porque ele estava apertado. Você pode me emprestar o dinheiro? Ah, posso sim. Aí meu pai dava o dinheiro. Aí ele soltava, vamos mais ou menos assim, eu não me esqueço, porque uma coisa que marcou muito. Meu pai falou que largou ele ali naquele hotel Lugano.
Sabe onde é? Sei, claro. Meu pai falou que ele foi. Aí daqui a pouco passou horas. Meu pai almoçou, que isso era mais ou menos umas 10 da manhã. Meu pai voltou e o Humberto estava andando em plena Dutra, entrando nas lojas. Aí meu pai falou que ele teve que parar com o carro e olhar. Ele falou, Renata, eu chorei. O que está acontecendo com vocês? Eu falei, mas a gente precisa dizer para o senhor o que está acontecendo? A gente tem que trabalhar. A gente não pode viver o tempo todo de caridade ou então sensibilizar o senhor para o senhor ainda ter o trabalho comigo também. Não, a gente vai correr atrás, não preciso de ajuda, ele vai correr atrás, eu estou correndo atrás e vai dar tudo certo. Vocês já tinham filhos? Já. Duas meninas, né, lindas. E assim... Como é que foi esse momento com as meninas? Elas estudavam em escola particular, escola pública? Particular. Vocês conseguiram mantê-las? Consegui Como? manter. Então, aí eu descobri o seguinte, a minha sogra ela era policial civil. Uhum. Aí eu descobri que a maioria das escolas dava uma bolsa para quem fosse do Estado. Aí eu falei assim, olha... A senhora precisa me dar todas as documentações, porque eu vou provar que isso, aquilo, outro. E ainda colocava. Aí, além dessa bolsa, você poderia fazer uma prova, né? A criança fazia uma prova para ganhar uma bolsa a mais. Sim. Então, dali eu só pagava 20%, então estava ótimo. Então, eu me sacrificava por 20%, claro, né? Claro, não. Então, dali, aí meu pai, eu ficava assim. Então, eu morava bem próximo à escola dela. Então, eu levava e, às vezes, meu pai buscava. Sim. E deixava ela na casa deles, depois eu passava lá e buscava. Mas, assim, foi uma coisa terrível. Agora, me conta uma coisa. A quebradeira, momento em que... Como é que aconteceu? Me transporta para aquele momento em que vocês tiveram que comunicar 30 e tantas pessoas que elas estavam na rua. Sim. E que vocês tiveram, provavelmente, que vender alguma coisa? Então, assim, eu acho que um dos segredos que a gente tinha nisso tudo em fazer, porque falavam assim, a Nextel inteira falava, não, Renato e Humberto não têm vendedores, eles têm seguidores, porque se eu saísse de um lugar e fosse para outro, eles iam. Na época que eu era gerente, os meus vendedores, eu me lembro que quando eu saí de uma determinada empresa, eu falei assim, gente, eu estou saindo, fiz uma reunião com todos os vendedores. Estou saindo, não está dando para mim, estou pirando demais, mas eu estou colocando vocês com uma boa pessoa, e essa pessoa vai dar continuidade ao meu trabalho, vai fazer a mesma coisa que eu faço, que isso, aquilo, outro. Aí, na hora que aí estava o meu antigo patrão, o diretor da empresa e o supervisor que eu estava passando, né, a minha equipe. Aí eles se levantaram e falaram assim, ali que eu vi, que eu falei, nossa, como que eu estou fazendo um trabalho legal. Que eles todos levantaram e falaram assim, mas a gente não está aqui por causa deles. A gente está aqui por causa de você. Que bacana. Deixa eu te falar uma coisa. A gente nem ganha tanto assim, mas você não, você pega a gente pela mão. A gente chega aqui de manhã, a primeira coisa que você faz é botar uma mesa de café da manhã para a gente se alimentar, e muitos aqui não têm nem o que comer. Peraí, então essa coisa da comida já também, quer dizer, em algum momento... Só que nessa época eu não sabia cozinhar nada. Comprava, montava tudo pronto e botava lá na mesa. Exatamente. Aí eu falei assim, gente, mas vocês precisam, todo mundo aqui tem filhos, todo mundo aqui precisa que isso aconteça. Então, eu preciso que vocês permaneçam. Olha, eu estou parando. Eu não sei para onde eu vou. Ah, não, a gente espera. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai assim mesmo. Todo mundo vai para suas casas, a gente vai ficar aguardando até a hora que você disser para mim assim, vem. E a gente vai com você. Olha, meu patrão na época, meu antigo patrão, ele olhou com espanto, como que se dissesse, mas esse pessoal está precisando. E eles estão dizendo que não vai continuar. Como assim? E por aí foi. E olha que foi verdade. Olha, eles pararam. Eu fiquei só um mês. Quando eu me recoloquei, fui para uma outra representação, nessa época eu ainda era gerente, fui para essa representação. E quando eu fui para essa representação, ela falou assim, vamos montar uma equipe. Então, eu falei, não precisa que eu tenha minha equipe montada. Prontinha. Aí ela, como assim? Eu falei assim, peraí, é só alguns telefonemas. Eu comecei a ligar para todo mundo. Então, gente, a gente começa daqui a 2 dias, que isso, aquilo, outro. Ô, Bárbara, olha eu. E eu fui falando com todo mundo, ligando para todo mundo, e todo mundo, beleza. Aí a gente começou com mais ou menos com umas 20 pessoas. Mas peraí, você está me dizendo que você não tinha funcionários, tinha seguidores. Mas você já disse que a tua equipe da Nextel te botou na justiça. Sim. O que aconteceu nesse... Qual foi o ruído que deu? Então, aí na época
que quando a gente já estava com as nossas lojas, né, não foi nem muita gente, foram 2 pessoas somente. Tá. Na clínica, na época da clínica, aquelas pessoas que colocaram, porque na época da clínica, eu peguei os funcionários que era da antiga dona. Então, eles que colocaram. Na época da Nextel, quando a gente viu que ali, olha, daqui adiante não tem como mais andar. Ele ligava, eu ligava, e ele entrou em depressão, uma depressão horrorosa. E ele falava assim, e agora, com que cara eu falo com todo mundo que a gente quebrou? Eu falei assim, com a cara que você tem. Só tem essa, né? Como que eu vou fazer? Eu vou chegar para as pessoas e falar, olha, daqui adiante não tem como a gente continuar. Como é que foi a receptividade da turma? Todo mundo ficou decepcionado, assim, de uma maneira, não, mas o que então a gente vai fazer? Não, gente, vocês não estão entendendo, não é o que a gente vai fazer, é o que vocês vão fazer. Claro. De hoje em diante, vocês vão andar sozinhos. Claro. Eu quebrei, literalmente, eu não sei de onde que eu vou ter forças, de onde que eu vou tirar essas forças, eu não sei como eu vou me levantar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, assim, vocês têm que seguir, porque eu vou seguir o meu caminho, vocês seguem o de vocês. Vamos fazer o seguinte, olha para cada loja, o que tem nessa loja? Aí o pessoal, olha, tem um ar-condicionado, tem uma mesa, tem a cadeira tal, tem um computador, tem a impressora. Vende tudo. Vende tudo, vê o quanto que vai dar cada coisa que tem aí, vende tudo, e esse dinheiro só me comunica quanto que deu, quem comprou, a hora que comprou, só isso, só. Aí a gente vai dividir esse dinheiro com vocês, porque eu não tenho para dar. Só tem uma solução, ou vocês vão ter que me ajudar a fazer isso, ou vocês vão ter que ir para a justiça, porque eu não tenho dinheiro para dar. Só foi uma, né? Uma pessoa que colocou a gente na justiça. O resto falou assim, quando eu falei isso, né, me coloca na justiça porque eu não tenho como pagar. E lá eu vejo como que eu vou fazer para me pagar. Aí, como é que você... A pergunta que você fez, eu não sei como é que vai ser meu dia seguinte. A pergunta não, a tua afirmação, quando você comunicou a quebradeira, né, para eles todos, né? De onde você tirou força? Você falou, eu não sei de onde eu vou tirar, de onde você tirou força? Ali, assim... Eu me lembro que o irmão dele fez uma ligação para ele falando assim, olha, vocês têm que procurar uma religião para vocês, porque tá tudo tão louco com vocês que vocês têm que procurar uma religião. Se apegar não. A gente tinha até mais ou menos. Sim. Vocês se apegam em alguma coisa porque é o que vai dar força para vocês. Aí eu me lembro que ele falou, meu irmão falou isso, eu estava na cozinha. Meu irmão falou isso. Eu falei, claro, eu vou me apegar em religião sim, tá? É o que vai salvar. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não quero saber mais de nada. Olha onde que eu cheguei, olha como que eu estou, que não sei o quê. E ele, né... Ali que eu percebi, eu falei, cara, ele está em depressão e eu ainda estou jogando ele mais para baixo, eu não acredito. Aí eu falei assim, não. Aí eu fui orar. Qual foi a religião que vocês abraçaram? Evangélica mesmo. E qual é a igreja? Eu sou da Universal. Nós somos Universal. Eu não vou falar de religião, não é um podcast sobre religião, mas já fizemos aqui já demos o nome ao santo. Não, nem santo, desculpe. Lá não pode falar em santo, mas já demos o nome a quem é de direito, Universal. E assim, na época, eu fui pedir que minha mãe era da igreja, e eu falei assim, eu me via assim, eu via ele no sofá, ali largado, de uma maneira, né, que assim, ele só chorava. Ele prostrado, né? Prostrado. Exatamente. Sem saber para onde ir. Virava para o outro lado, chorava, e o que eu tive que fazer? Nossa. Pegar assim, a minha filha pegava uma condução até a escola dela, né? Nessa época, minha filha acho que tinha 15 anos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, ela pegava o ônibus. Eu falei assim, olha, você vai ter que ficar sem pegar ônibus e vai ter que ir a pé. A pé. Eu vou com você, porque... Como é que ela recebeu isso? Ela, vamos, mãe, não tem problema. Boa. Ela, graças a Deus, a gente sempre mostrou muita realidade para ela. E assim, olha, você tem que abraçar com a gente. A vida não é filme. Exato, porque na época da Nextel, quando a gente via que a gente ia trabalhar até tarde, que a gente ficava até madrugada, a gente acordava cedíssimo para ir. Então, assim, a maneira que eu tinha dela ficar um pouquinho perto de mim, eu ligava para um taxista amigo dele e falava, passa lá na minha casa, busca minha filha para ela ficar comigo. Sim. E ela ia e ficava com a gente. Perfeito. Então, assim, eu falei assim, olha, você vai ter que não ir para a escola, porque a gente não tem dinheiro para você ir para a escola. Vamos começar a contar a jornada do herói. Exatamente. Me conta a virada, como é que começou?
Aí ela virou e falou assim, então tá. Eu falei, só que tem um porém. O teu avô adora vir aqui em casa. E a gente não pode deixar ninguém saber o que a gente estava passando. Mas aquilo dali foi um pouco até de vergonha. Sim, claro. Né? Então, assim, ele tinha a chave do meu portão, morava em casa na época, ele tinha a chave Onde do vocês meu moravam? portão, lá na Ilha do Governador. Aí, meu pai, ele tinha mania tinha uma parte lá que tinha jardim, essas coisas, e gostava de cuidar de plantas, então ele ia ali, cuidava, tal, rodava pelo quintal. E quando a gente ouvia o barulho do carro dele chegando, a gente fechava as cortinas, apagava a televisão, desligava a televisão e ficava todo mundo em silêncio. Em silêncio para quê? Para ele não ver. Que difícil. O que estava acontecendo. Porque, assim, se ele entrasse, ele ia ver que a gente não tinha o que comer. Que difícil. Então, assim, eu me lembro que ela ficou mais ou menos um mês sem ir para a escola, porque não tinha condições alguma, era muito longe, como se fosse daqui ao recreio. Vocês ficaram zerados mesmo. A gente não tá exagerando. Não. Não tinha o que comer no dia seguinte. Exatamente. Ou no próprio dia. A sorte nossa que era o seguinte, a gente gostava muito de festa, a gente era muito festeiro. Então, tinha umas picanhas que nós compramos e colocamos, umas 2 picanhas e colocamos no freezer. E essa picanha a gente não conseguia comer. Foi uma promoção que teve na época. E sabe a gente comprou bastante. Só que todas as vezes que a gente colocava na brasa, a picanha era muito dura. Ela era muito dura. E a gente falava, deixa isso daí que um dia a gente faz uma carne assada, alguma coisa. E na época que eu era da Nextel e minha filha precisava de assistência, eu tinha uma pessoa que cuidava dela, que cuidava da casa, que cuidava da minha comida, da minha alimentação. Então eu comia bem, gostava de comer bem. Mas eu não sabia nem fritar um ovo. Gente, a gente está falando de quanto tempo atrás? 10, né? 10 anos 10 atrás. 10 anos atrás. Aí você toma a decisão de começar a cozinhar, entendendo que ali podia estar um caminho. Sim. Por quê? De recuperação de vocês? 2 meses antes da gente ver que a gente tinha quebrado mesmo, e a partir de hoje a gente não sabe, porque foi assim, a gente foi colocar gasolina no carro e não tinha, quando foi passar o cartão, não tinha. Eu falei, como assim? Aí eu ligar para o meu pai ir até o posto de gasolina, pagar aquela gasolina para mim, porque não tinha dinheiro na conta. E eu tinha um dinheiro, assim, uma boa grana para receber, para pagar todo mundo. E ele também, Renata, eu estou no posto de gasolina. Eu falei assim, e agora, como que vai ser? Né? Ele teve que falar, olha, eu volto aqui amanhã, que isso, aquilo, outro. E sabe aquela gasolinazinha que só dava para chegar? Sei, claro. Né? A reserva, está na reserva. Exatamente. Aí o que acontece? 2 carros na garagem e a gente não podia sair com o carro, porque a gente não tinha gasolina. Por que não venderam o carro? Depois a gente teve que vender o carro. Chegou ao ponto de vender o carro. Exatamente, de vender, porque assim, a única coisa que a gente pensava assim, a gente tem que pagar as pessoas. A gente tem. A primeira coisa que foi assim, 2 meses antes, eu fiquei sem uma ajudante em casa e coloquei essa ajudante. Eu comecei a fazer alguns congelados que eu tinha visto na internet para minha filha se alimentar. Essa era a minha curiosidade. Você não sabia cozinhar e aí aprendeu com a internet? Com a internet. Aí eu ali na internet vi algumas coisas que dava para mim fazer. Eu falei assim, então vou fazer os pratos que ela mais gosta, para ela ir, enquanto que eu estou trabalhando, ela está na escola e ela se alimenta. Perfeito. Porque ela levava a comidinha dela. Então, eu fiz alguns pratos que ela gostava, ficavam horrorosos, mas ela dizia que era bom. Aquela dali foi guerreira. Meu marido também era muito guerreiro. Então, estava certo. Aí ela falou assim para mim, aí eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu não estou aguentando esse homem chorando o tempo todo. Aí eu ficava assim para ele, meu amor, você pode levantar para tomar um banhozinho? Se alimentar um pouquinho? Olha, ainda sobrou não sei o quê. Eu ficava sempre assim para ele. Ele, não quero nada. E ele não levantava dali por nada. Aí foi quando eu falei assim, olha, eu tenho que achar um rumo para a minha vida. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a chorar e minha filha, mãe, não fica assim, não. Olha, sabe o que você podia fazer? Congelado para vender. Eu falei, oi? Ela mãe, quando eu levo a sua comida para a escola, lá eu esquento minha comida na sala dos professores.
E quando eu chego na sala dos professores, né, na cozinha dos professores, para esquentar minha comida, o cheiro vai longe. Elas ficam, nossa, que comida cheirosa. E eu começo a rir toda vez que eu lembro disso. Eu falei assim, cheirosa, né? Então a gente vê que nem o cheiro. Um sentido estava bom. Não quer dizer nada. Eu falei assim, Bia, mas a comida é muito ruim. Aí ela, não, mãe, tá ficando gostosa. Faz, vende. Eu falei assim, não sei, aquilo dali me deu um estalo. Que legal. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, eu ainda tinha internet, porque eu tinha um modem da Nextel, ainda que funcionava. Coloquei ali e fui para a internet pesquisar. Eu falei assim, vou pesquisar o que eu posso fazer de comida congelada. Mas na minha cabeça, a comida congelada era o seguinte, a gente faz a comida e congela. Que nem eu fazia para ela. E fui ali, pesquisei, mas quando eu pesquisava, só dava alimentação saudável. O tempo todo, alimentação saudável, alimentação. Gente, o que é isso? Eu falei, se o mundo agora resolveu só saber de dieta... Todo mundo é fit. Eu falei assim, não estou acreditando nisso. Eu falei, não sei nem fazer, não sei fazer comida, como que eu vou fazer alimentação saudável? Fui procurar. E fui ali no Instagram, olhando várias pessoas que faziam e tal. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu falei assim, já sei. Eu, de repente, posso copiar algumas receitas, né? Claro. E fazer. E, de repente, dá certo. Aí uma amiga minha, que ela era dona de um salão que eu frequentava, que era assim, fazia minha unha há 25 anos, e faz até hoje, né? Então, assim, amiga minha, eu falei assim, amiga, ela me ligou, e aí, amiga, como que tá hoje? Como que o Humberto tá? Que todo dia ela me ligava para me saber como que eu tava. Eu falei, amiga, olha, aconteceu isso, isso e isso. A Bia agora veio com uma ideia que eu tenho que vender comida congelada, eu não sei o que eu faço. Ela falou assim, é isso aí. A comida fit congelada. As minhas clientes, a maioria são médicas e nutricionistas. Eu consigo até uma nutricionista para fazer um cardápio para você. E outra coisa, é o boom do momento, elas só falam nisso. Eu falei, Rita, você está falando sério? Ela, tô falando sério com você. Você faz que eu sou a primeira cliente. Eu falei assim, amiga, então eu vou ver, porque eu tenho até umas embalagens aqui em casa que eu comprei na época que eu estava fazendo para a Bia. Ela, então, você já vai começar. Amanhã eu quero que você traga o meu almoço. Eu falei, amiga, mas você é louca? Cobaia. Você sabe que você amigo é amigo. Muito bem. Como que você faz isso? Eu falei assim, eu falei assim, nossa, estou sendo assim tão legal comigo mesma, eu não cozinho muito bem, eu não cozinho nada. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou levar alguma coisa para você. Aí eu fui aproveitar alguns legumes que tinham, eu falei assim, vou fazer um mix. Mas, gente, eu não, era Deus falando comigo mesmo, o que eu tinha que fazer, me orientando, porque eu não sabia nem o que fazer. Olha aí, eu vou fazer um mix de legumes e vou fazer uma carne assadinha. Mas eu nunca tinha feito carne assada, mix de legumes, e eu fui fazendo do jeito que eu estava ali achando que tinha que ser. E fui fazendo. Aí entra a nossa história. Aí começou ele a levar. Só que esse lugar era como se fosse daqui do Dantal até o Barra Shopping. Ou mais um pouquinho. E ele ia todo dia levar para ela. Estamos falando aí de uns 3, 4 quilômetros, exatamente. Pelo menos. E ele foi levar para ela todos os dias a pé, né? Nossa. Então, o que fazia? A gente começou com aquele pouquinho que a gente tinha, eu falei assim, só que tem o seguinte, a gente não vai ter o dinheiro para o outro dia. Eu falei assim, pega o dinheiro com ela, o dinheiro daquela quentinha de R$12. Pra gente, você vai passar no mercado, você vai comprar um frango, aí eu para ele, um filé de frango, você vai comprar isso, isso e isso, e você traz para mim. Eu já vi uma receita aqui na internet, essa vai dar certo. Aí Humberto tá bom. Ele foi andando, levou para ela, ela pagou, ele voltou andando, passou no mercado, comprou o que tinha que comprar, levou para casa. Aí eu, no outro dia, fui fazer para ela novamente. Então, isso durou mais ou menos uma semana só, ele levando uma quentinha de R$12. Mas para a gente estava super rindo e satisfeitíssimo. Estava entrando, né? A gente estava se alimentando, gente. Claro. Então, assim, claro. O importante para a gente era que a gente se alimentasse. Lógico. Sem depender de ninguém. Aí eu falei assim, Humberto, a Rita fica falando que todo mundo no salão, quando ela esquenta a comida é super cheirosa e maravilhosa. Aí Humberto, sério? Sério? Eu falei, não estou acreditando. E começou as clientes dela realmente me ligar, a pedir as refeições. Aí eu falei assim, meu Deus, aí montei um cardápio, porque uma nutricionista amiga dela montou um cardápio para mim, que fosse fácil para mim fazer, que eu visse na internet, eu conseguisse, né, copiar aquilo dali, fiz aquela refeição. Aí ela
trabalhava numa escola então ela tinha 3 professores também. Então, assim, foram 90 refeições. Gente, Nossa. 90 refeições. Eu passava quase 24 horas fazendo a refeição para congelar. Por quê? Porque eu não tinha experiência nenhuma. E eu caí na asneira de montar um cardápio imenso, onde que cada uma me pediu uma de cada. Então, eu tinha que dar aquilo dali que ela pediu. E fui fazendo. E aquilo dali, a gente começou com uma, depois veio mais 3, aí depois veio 10 pessoas, e a gente começou ali. Eu falava para ele, falava assim, tá, você está rindo da situação, né? Eu falei, eu tenho que rir dessa situação que a gente está passando. Tá dando certo? Exatamente. Eu falei, estou pensando até em fazer uns cursinhos. Ele, com que dinheiro, Renato? Eu falei, Deus vai prover. Não esquenta a cabeça. Eu só não posso ficar toda vez recebendo isso de você. Ou você se levanta comigo e vai, faz o que você consegue fazer de melhor, então a gente realmente vai ter que viver. Entrega os pontos. Exato. Claro. Aí ele falou assim, tá, Renata, então vou fazer o seguinte. Eu falei assim, eu sentei com ele numa mesa, eu falei assim, olha a situação que a gente está. Audálio, olha a situação, Audálio. Exatamente, eu preciso que você abrace a causa. Sim. Eu preciso que você me ajude, porque você está caído. Se eu cair, acabou. Com certeza. Então, eu preciso que você realmente me ajude. Eu não quero que sua mãe venha me ajudar, a sua irmã, o seu irmão, o meu pai. Eu sou filha única. Então, assim, é muito triste para um pai ver, né, a situação que o filho se encontra. Então, aí eu falei assim, não, eu preciso da sua ajuda, preciso que realmente você vá e corra atrás junto comigo. Faz o que você sabe fazer de melhor e eu vou fazer o que eu não sei fazer, mas vou fazer, vou apresentar. Aí começamos. Então, o dinheiro que já estava entrando, já estava, né? Ah, legal. Aí a gente ligava para um funcionário, olha só, vou depositar R$100 para você. Aí eles, caraca, vai dar para mim, vai dar para mim tomar uma cervejinha, caramba, vou fazer minha compra, tá? Né? E a gente ali indo, né? Aí, um belo dia, eu vi um anúncio de negócio de culinária. Eu falei assim para ele, Humberto, acho que está dando tanto certo. Eu estou até gostando disso. Eu acho que está na hora de eu fazer um curso. Aí ele, só que se você fizer o curso, só vai ter o dinheiro para o curso para a gente se alimentar. Eu falei assim, tá, não tem problema nenhum. E vamos seguir. Apostou tudo? Apostamos tudo. Eu saía da ilha e ia para Caxias. Aí, dali, comecei. Eu falei assim, porque assim, o norte, a internet me deu. E ali eu precisava aprender um pouquinho a mais, uma coisa, porque eu queria pegar aquelas comidas gourmetizadas que eu estava aprendendo ali e colocar para a comida fit. E fui indo. Aí eu falei assim, pô, legal. O curso era o quê? Era um curso livre ou era faculdade? Era o quê? Não, era um curso livre. Curso livre. Aí eu comecei nesse curso livre. Aí, como que Caxias estava muito complicado e eu quase fui assaltada, aí eu tive que me transferir para Tijuca. Aí fui para Tijuca fazer esse curso. E passei perto de um outro curso. Eu falei assim, Humberto, quando eu terminar esse curso, eu posso fazer o outro curso? Aí ele falou assim, a gente vai continuar se apertando. Eu falei assim, Humberto, a gente tem que investir na gente. Humberto, eu não quero pessoa física, eu quero pessoa jurídica, que é o que a gente sabe fazer. Aí ele, como assim? Eu falei assim, eu quero que você entre nas lojas. Você vai vender em lojas de produtos naturais, você vai vender em supermercado um dia, eu vou ser grande, querido. Você vai me ver. Aí ele, tudo bem, Renata. E ele ria da minha cara como se dissesse, essa mulher é maluca. Maravilhoso. Eu falei assim, não, eu estou escrevendo a nossa história, agora a gente vai começar do zero. Aí ele falou assim, não, eu estou pensando em me recolocar no mercado. Eu falei, não, você vai se recolocar, você vai continuar na alimentação. Eu não quero saber de voltar para a telefonia. Acabou isso para a gente. Aí aí terminei esse cursinho, fui fazer um outro cursinho, que era cursinho curto. Eu falei, bom, Humberto é minha praia, agora está na hora de fazer a faculdade. Eu preciso fazer a faculdade. Ele, aí você pegou pesado, porque agora que a gente está recebendo uma quantia legalzinha, você vai começar. Eu falei assim, agora é a faculdade. Vamos para a faculdade, não tem problema, eu vou de ônibus. Eu pegava 2, 3 conduções. Onde você tudo estudou? Mais. Eu estudei no Senac aqui. Senac? Aí, depois, eu falei assim, legal. Aí me formei, aí eu falei assim, e agora? Aí eu tinha me inscrito para fazer nutrição e dieta. E fui aprovada, ganhando a bolsa. Aí eu falei, legal, dá para conciliar os dois, porque eu fico o dia inteiro, né, de um dia fazendo aquilo dali. Aí, acabei com aquilo dali, aí tinha Nutrinil Escola, que era na parte de gastronomia nutricional e funcional, fui fazer a pós-graduação.
porque eu era muito fissurada nessa parte. Eu falei, então, eu tenho que aproveitar uns 3, 4 anos para apostar em mim, né? Se preparar. Exatamente, para Claro. me saber o que eu faço. Por quê? Porque a minha intenção era o quê? Era passar aquilo dali para as pessoas que não sabiam. Porque, assim, da forma que eu comecei do zero, você pode começar do zero. Claro. Se eu conseguir, você pode conseguir. E na época, assim, eu vejo que muita gente, para começar, elas querem começar do alto e nunca do baixo. E eu comecei na cozinha da minha casa. A cozinha da minha casa, eu fui para a parte da minha área da churrasqueira, que era mais amplo, e eu podia cozinhar ali melhor. Então, assim, ali foi os perrengues que a gente passou mesmo, e nessa época, quando eu cozinhava ali, era muito legal, porque eu pensava assim, gente, hoje a minha comida tem que sair maravilhosa. Então, hoje eu estou cozinhando para o Tony Ramos. Aí eu ficava assim, hoje eu estou cozinhando para a Glória Pires. Você era noveleira? Eu era muito noveleira, ele também. Hoje eu estou cozinhando para tal... Assim, a novela que estava no momento, eu falava, hoje eu estou cozinhando para tal coisa, hoje eu estou cozinhando para tal coisa. Aí eu me lembro... Isso te ajudava a subir o teu sarrafo. Exatamente, porque assim, você cozinhando para uma outra pessoa e essa pessoa sendo muito importante, o que você pensa? Você tem que dar o melhor de si. Então era assim que eu fazia, para eu conseguir dar o meu melhor. Aí, e aquilo dali, né, acontecendo, e a gente indo. Aí um amigo nosso, né, mas é Deus na vida, né, amigo não, se tornou amigo, ele passou numas lojas e falava para ele ir atrás dessas lojas também. Aí eu falei, Humberto, está na hora de você bater em porta. Eu tento todo dia, garota. Todo dia eu tento, mas eu não consigo. Eu falei assim, não, o não permite, o não pertence a gente. Então, assim, da mesma forma que a gente chegava de madrugada, né, na época de telefonia, vendendo linhas, para a gente conseguir bater a nossa meta, então você vai ter uma meta, você tem que fazer tantas lojas por dia. Já que você vai entregar no centro da cidade, então lá no centro da cidade eu vou te dar um roteiro onde que tem as lojas e você vai andando nesse roteiro. Perfeito. Então a minha parte é cozinhar, que eu levava o dia inteiro, tá, gente? Era o dia inteiro. Olha, para me fazer umas 30... embalagens de congelados, uns 30 congelados eu levava eram umas 20 horas fazendo, porque assim, eu não tinha experiência nenhuma. Meu Deus. Aí ele começou a bater, e todo dia ele ia batendo e nada. Um belo dia ele veio andando do Fundão até a nossa casa. E ele passando pelo Galeão, aí tinha a loja... Do Fundão à Ilha do Governador. Porque era dinheiro contado. Passando por aquela ponte e tudo? Passando pela ponte e tudo. Então, assim, o dinheiro era contado. Sim. Então, assim, se gastar R$3 a mais, R$3 é o tomate. Vão faltar, claro. Entendeu? Então, assim, vamos fazer tudo a pé. A gente já está a pé mesmo. Então, ele passou numa loja, era a loja Mundo Verde, ele falou assim, eu vou entrar para me ver. Aí quando ele foi conversar com o gerente, poxa, minha esposa faz comida congelada, nós trabalhamos com comida, refeição saudável e tal, e foi apresentar o produto. Ele falou, cara, traz amanhã uma refeição, porque o dono da loja vai estar aqui e ele vai experimentar junto comigo. Ele falou assim, então tá bom, eu vou trazer. Aí ele foi para mim, me monitorando. Renato, olha só, você faz a comida fresquinha. Eu falei, mas não tem graça, eu tenho que congelar para eles verem, porque eu tive que aprender tudo na marra. Eles têm que ver que a comida é boa, que isso, aquilo, outro, porque aí eu já estava melhorzinha, né? Me dediquei muito. Sim, sim. Aí ele levou a comida. Aí, quando levou a comida, o cara experimentou, falou, pô, muito boa, vamos começar. Uau. E era uma etiquetinha que um amigo nosso fazia, vamos dizer assim, que 100 etiquetas fossem R$100. Ele, para você, eu vou cobrar R$10. Olha isso. Então, era uma etiqueta só com a logo da merenda, não tinha nem logo, era só escrito Merenda Carioca. Então, assim, para a gente ter uma marca, e todo mundo vê, porque a gente criou a marca, criamos tudo ali, eu pesquisando com minha filha. Aí levou para lá. Aí quando levou, aí começou a sair a comida. E ele falou assim, poxa, cara, ninguém faz degustação de comida. Seria bom que vocês fizessem degustação na loja para que o pessoal entrasse e provasse a comida e visse que a comida realmente é gostosa para comprar, porque é uma novidade na loja. Claro, degustação. Ele, legal, vou falar com a minha esposa. Então, assim, a gente mandava a comida para degustação e quem fazia a degustação era ele. Não era ninguém, não era nenhum vendedor da loja. Você não ia com ele para a loja? Não ia com ele porque eu tinha que estar continuando. Eu levava 12 horas. Estava na produção, claro. Produção.
E ele lá fazia a degustação e ele me ligava, olha, vai ter que fazer a mais, porque saiu quase todas as refeições. Então, aquilo dali foi indo. Aí, isso foi em outubro que nós entramos. Aí veio outubro, né? Outubro, novembro. Aí, em dezembro, ele liga para o Humberto. Olha, Humberto, e a gente só com essa loja. Olha, Humberto, eu queria que você viesse aqui para conversar, porque eu queria falar com você uma coisa muito séria, Humberto. Renata, lascou. Parou tudo de novo. Perdemos, entendeu? A gente está tão, como se diz, sujo. A gente está tão fedendo que, olha só, mais uma queda. Aí eu falei assim, não faz isso não, Humberto. Se você fizer isso, olha só, se isso acontecer, como que vai ser? Mas isso, né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, Renato, eu vou lá conversar com ele. Aí foi conversar. E quando chegou lá, não, eu só te chamei aqui para te falar, poxa, eu queria te dar o parabéns. Poxa, dê o parabéns para sua esposa também. Cara, é porque nós somos um dos maiores representantes do Mundo Verde. Nós temos, acho que 18 lojas, 13 lojas. Nossa. E a gente vai querer até colocar o seu produto nessas 13 lojas. Porque entre 2.000 produtos que nós temos dentro da loja, o seu produto foi o que mais vendeu nesses meses. Olha isso. Meu Ali ele Deus. começou a chorar, ele me ligou, eu comecei a chorar, agradecer a Deus. Eu falei assim, não acredito nisso. Eu falei assim, poxa, então realmente eu estou no caminho certo. Que isso daí foi antes da faculdade, tá? E antes do cursinho. Sim. Eu indo só na internet. Aí a gente começou a entrar nas lojas, quando a gente viu, a gente já estava em 50 e poucas lojas. E assim, e sendo uns melhores na parte da refeição saudável. Então, eu me lembro que quem ensinou a gente até a trabalhar com esse lance de buscar a perfeição ali naquela parte da comida foi até um gerente de uma loja, porque a gente era a única loja que a gente não tinha entrado ainda, era na Tijuca, aí a gente levava a refeição, ele falava assim, pô, mas com essa etiqueta? Mas realmente a etiqueta era horrorosa. Aí ele falou, não, olha só, os meus outros, aí aqui a gente tem vários produtos, então os outros produtos de comida congelada, olha aqui como que trabalha. Aí, olha só, eles têm o nome que a gente escrevia a caneta, aquela caneta permanente. O nome do produto é impresso. Aí tem o que leva dos ingredientes, você está vendo? Tá bom. Te ajudou. Aí eu ligava para o Tony. Tony, faz uma etiqueta para mim, vem aqui em casa. Aí ele ia. Tony, então, eu preciso que você crie uma marca para mim. Você vai criar uma logo e você vai colocar o nome do produto. Ele, tá bom. Então, estrogonofe funcional de frango. Aí vamos para os ingredientes. Ele botava. Aí imprimiu. Aí Humberto foi levar o congelado. O cara falou, pô, mas você acha que é só isso? Ele levava em loja por loja? Levava em loja por loja. E essa loja específica era na Tijuca. Sim. Aí Humberto, por que tá ruim? Aí ele falou assim, pô, cara, tu tá maluco? Olha só, você só colocou o ingrediente e o que é o produto. Tá, mas deixa eu te falar, qual é o CNPJ? Aí o Tony, aí ele me ligava, Tony, coloca o CNPJ na etiqueta. Aí Tony colocava o CNPJ, imprimia, ele levava a comida. Aí ele fala, cara, mas não é só CNPJ. Olha só, o endereço, não sei o quê. Aí ele foi, não, esse daí foi uma outra. Aí Humberto foi e levou para ele. Tony, agora tu bota assim. Aí Tony foi e colocou. Aí ele, não, cara, mas aí o valor nutricional? Aí eu falei, não, o valor nutricional, e eu, para mim, achando que isso era mole, né? Sim. Aí tá, o valor nutricional é outra coisa também. Olha aqui, sua refeição. Olha, levantava a refeição e, olha, esse caldo aqui tinha que passar mesmo para o arroz? Aí, por quê? Porque ele está um pouquinho para cá, tinha que estar tudo mais bonitinho, assim, assado. Aí Humberto mandou, a gente foi tentar fazer, aí descobrimos o quê? Que para o valor nutricional você tem que pagar uma nutricionista. Não vê nada de graça. Aí eu vou ligar para aquela amiga para ela fazer um valor nutricional para mim, né? Aí, quanto que você me cobra? Aí ela falou o valor na época que era caro pra caramba. Eu falei, amiga, eu posso te pagar em 12 vezes? Eu falei, porque assim, sincera, tá? Eu tenho que entrar nessas lojas, só que eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ela, não, sem problema, Renata. Aí ela foi bacana comigo,
Fizemos o valor nutricional e mandamos. Aí ele falou, não, mas olha só, tem que ter aqui se contém glúten, se não contém... Cara, o que precisa? Diz Pelo tudo, amor de Deus! Tudo de uma vez, que aí eu te entrego... Aí a gente foi, pegou várias refeições congeladas do mercado, inclusive sadia. Sim, sim. Tiramos foto. Aí eu fui, mostrei para a nutricionista, Renata, você precisa me ajudar, que era a minha charada. Você precisa me ajudar nisso? Como que vamos fazer? Ela, tá, então vamos lá, vamos montar. Aí ela foi ajudando, aí mandei imprimir, imprimiu, colocamos, e aí? Aí ele falou assim, poxa, mas agora ainda não abriu para mim poder comprar suas comidas. Para a nova marca. Menina, eu tô preocupado porque eu tô com uma ansiedade com esse capítulo novela. Eu tô de uma forma que você tá da comida congelada e eu já tô pensando na Raquel, tô pensando no Audálio. Isso. Aí o que acontece? Ali eu falei assim, de birra, eu não quero mais entrar nessa loja, que isso, aquilo, outro. Ele, não, a gente vai entrar nessa loja. É a loja que mais vende e a gente vai vender bastante. Aí tudo bem. Depois de 1 ano depois, a gente conseguiu entrar nessa loja. Aí um amigo nosso chegou e experimentou, porque a gente estava em postos de gasolina, assim, vendendo para BR. Legal. Então, ele experimentou a comida e adorou a comida. Aí ligou. Aí olha, é da empresa Merenda Carioca? Sim. Aí ele foi e falou, tal. Eu falei, tá, eu vou pedir a pessoa responsável para ir até você levar uma refeição de degustação e você prova a comida, ele não precisa me trazer, não. Eu já experimentei a comida. Eu tenho várias cantinas em escola, Pedro II, não sei aonde, foi falando, e tem uma cafeteria também, nessa cafeteria eu também vendo. Então, eu quero vender tanto nas escolas para os alunos, quanto para a cafeteria. A merenda, né? Literalmente a merenda, né? Aí, vendemos para ele. Quando passou uns 3 meses, ele liga para o Humberto e fala assim, Humberto, eu queria passar para você a cafeteria, porque eu não estou aguentando. Aí, Humberto, ele quer passar a cafeteria para a gente. Aí eu ri. Com que dinheiro? Ele falou que vai arrendar para a gente vai pagando e tal. Paga aí conseguimos. Pouquinhos. Aí pegamos lá e que foi a porta. Sim. Então lá, além da comida saudável, as pessoas viam a necessidade, que era dentro do prédio da Infraero, no aeroporto de Jacarepaguá. As pessoas viam a necessidade de comer também, porque tinha muita gente que não se adaptava com a refeição saudável. Não, eu quero uma rabada. Gente, pelo amor de Deus. Tentava convencer. Então, a gente tinha público para os dois. Eu tive que começar, era uma cafeteria pequena, mas eu tinha que começar a vender ali também. Então, eu comecei até a fazer algumas comidas ali. Então, começou a dar certo aquilo dali. Nisso, a gente ia para o macro e foi quando eu comecei a dar aula. Aí, o macro, por ver a minha história, você podia dar aula aqui, ministrar algumas aulas aqui, com alguns produtos nossos. E a gente começou ali fazendo isso, ministrando algumas aulas para os clientes do macro. Aí, o rapaz que pegou a cafeteria do macro começou a vender nossa refeição também. E pegamos uma amizade com ele, porque eu ia lá, treinava as meninas dele, tal. Ele foi virar para mim e passou um tempo também, aí ele virou e falou assim, olha, eu tenho um restaurante, onde que eu não quero mais ficar com esse restaurante. E será que você não quer ficar com o restaurante? A gente, restaurante? Ele é. Eu falei, com que dinheiro, Humberto? Eu falei assim, Humberto, você está vivendo pela fé mesmo. Porque com que dinheiro a gente vai comprar um restaurante? Não, me paga parcelado. Eu falei assim, então tá bom, então vamos. Só que tinha uma cozinheira. E a gente pegou 2 funcionárias dele, tinha a cozinheira e a comida dela era muito ruim. O lugar estava completamente bagunçado, então a gente tinha que colocar ordem. Onde era? Era aqui na Barra, no Blue. Condomínio Blue, na América. Isso, exatamente. Aí a gente foi, eu falei assim, nossa, a comida é muito ruim. Quando eu olhei, eu falei assim, o que a gente fez, Humberto? 12 clientes, Humberto. Um condomínio enorme desse e tal. Ele falou, não, calma, que a gente vai superar. A gente, poxa, a gente consegue. Eu, tá bom. Aí eu falei assim, teve um dia que eu falei assim, olha, deixa eu entrar para a cozinha, porque eu vou ter que cozinhar. Ela, por quê? Eu falei assim, olha, eu identifiquei o problema, é a sua comida. Então, olha só, não estou falando isso por mal, eu estou falando isso até mesmo para o seu crescimento.
que talvez você tenha trabalhado com outras pessoas e você não colocou a sua essência. Uhum. E o que falta é essência. A gente tem que trabalhar, porque Sim. ao longo da minha jornada, eu aprendi assim, olha, não me importa o que você acha da minha comida. Uhum. Importa a minha essência. A minha essência é essa e ponto final. Uhum. Então, eu fui, ela não gostou muito, saiu, me deixou na mão. Eu falei assim, bom, a única coisa que eu tenho de vantagem do antigo dono para mim... É que eu sei fazer. É que eu sei fazer. Eu falei assim, então, eu não tenho medo de trabalho, vamos embora. Ali minha comida começou. Aí começou todo mundo descer. Eu queria provar o tal do feijão. O tal do feijão... nós estamos sabendo que o feijão é maravilhoso, isso, aquilo, outro. Eu falei assim, nossa, que bom, já estamos, né, fazendo barulho. Buchinhos. Exatamente. Aí a gente começou e deu super certo. A gente começou ali e tal. E a comida fazendo sucesso, fazendo sucesso, fazendo sucesso. Deixei um pouquinho de lado a parte, né, do saudável, indo mais para o tradicional. Um belo dia, um amigo fala assim para mim, Renata, eu falei assim, oi. Ele, olha, tua comida é muito boa, eu estou divulgando para todo mundo, tal, e ele fazia parte do grupo que o Humberto faz também, que você fez. Ele falou assim, teve uma pessoa que veio até mim perguntando se tinha alguma chefe de cozinha, porque vai ter um jantar, e esse jantar para algumas pessoas da Globo, e queria que você cozinhasse. Assim, eu indiquei você porque, para mim, você é a melhor de todas que eu conheci. Eu falei, nossa, obrigada. Eu fico até, né? Ele, pois é, ela vai te ligar, mas eu não levei fé. Eu achei assim, né? Logo você não levar fé, já tinha tantos motivos para acreditar. Assim, eu não acredito, né? Aí, um belo dia, passa um tempinho, toda hora um cara ligando. Eu falei, não conheço, não vou atender. E eu não atendo o telefone quando eu estou trabalhando. Então, meu horário de trabalho, eu não vejo o telefone, não atendo o telefone porque sai do foco. Aí o Humberto foi e falou que, Renata, quem é esse cara que está te ligando todo dia porque aparecia a foto? Aí eu falei, não sei, não conheço. Ele, eu vou atender até mesmo porque, de repente, é um cliente em potencial e você fazendo um negócio desse. E realmente era um cliente potencial, né? Aí foi quando ele falou, atendeu, olha, é o marido dela quem está falando, mas eu sou sócio dela. Ela não pode atender porque ela não atende durante o trabalho, tal. Ela fica na cozinha. Ele falou assim, sabe o que é? Que eu trabalho na parte de suprimentos da Globo e uma nova novela vai entrar e a gente precisava de uma pessoa que fizesse as comidas de cena. Qual era a novela? Na época, era o Rancho Fundo que ia começar, mas só que estava no finalzinho da Elas por Elas. Me explica uma coisa aqui, como é que é comida de cena? O que quer dizer isso? Comida de cena é aquela comida que vai espetacular, né? Para os olhos da gente que está assistindo. Então, é uma comida que antigamente era uma comida mais assim, que ficava ali intocável, né? Então, assim, e a comida de cena é uma comida bem apresentável, é aquela comida que todo mundo tem vontade de comer, como se fosse uma vitrine, né? Sim. De qualquer restaurante, de qualquer coisa. Nossa, mas apareceu naquela novela. Olha, aquela comida maravilhosa. O que era aquilo, né? Então, aí eu falei assim, mas eu acho que eu não tenho capacidade para isso, gente, de fazer uma comida de cena, aquelas comidas maravilhosas, né? Cada uma mais bonita do que a outra, tal. Eu falei assim, será que vou saber fazer? Porque a gente sabe fazer comida para agora. Não uma comida que vai ser usada daqui a tantas horas. Aí falou, não, eu queria fazer um teste com você, eu preciso para amanhã, isso era umas 5 horas da tarde, eu preciso para amanhã 6 quilos de um pernil. Nossa. Queria que você assasse um pernil de 6 quilos. Eu falei, como? Eu falei, sem gosto nenhum, né? Eu falei, como é que pode tal? Eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Eu falei, tá, Humberto, eu topo. É o teste para a gente entrar, eu topo. Eu falei, então tu sabe que a gente não entra. Ele, não, a gente vai entrar porque você é muito boa. Aí eu fui usando minhas técnicas, né, para fazer aquele pernil. Fiz o pernil, passei a noite acordada, porque eu tinha que entregar no outro dia às 6 da manhã. E passamos no teste. O pessoal falou assim, olha, eu não sei o que é sabor para ela, mas o sabor desse pernil tá fantástico. Vai ter o casamento, que era o casamento do Mário Fofoca, né? E eu queria que ela fizesse os coquetéis de camarão.
Então, são 60 coquetéis de camarão, eu quero um voulevant de tal, eu quero não sei o quê. Então, assim, só aquelas comidas chiques e aquelas entradinhas chiques, né? Para não comer, para ninguém comer, ou para comer. Acho que era só o visual mesmo. Só o visual. Porque eles já estavam muito acostumados com só o visual, né? Porque eu vou dar spoiler, em Vale Tudo, a turma come. Come muito. Muito. E comem a comida que está ali, que você botou. Prejudica a cena. Não vamos dizer quem, mas quem for à internet vai achar. Vai né? achar. Vai achar vídeo de gente no bom sentido, prejudica a cena, né? Exatamente. Tem gente da produção que fala: fulana, pelo amor de Deus, você está prejudicando a minha cena. Ela, que nada, bobo. Mas é assim, porque isso para mim é gratificante. Claro. Nossa, lógico. porque eu fico numa euforia. Lógico. Aí passamos nesse teste, aí eu fiz tudo aquilo que ele pediu, levamos para ele, aí levamos quentinho até, né? Porque tinha coisas que montamos e foi um sucesso. Um sucesso total. E uma das coisas mais comentadas foi o coquetel de camarão. Que legal. E dali ele falou assim, vou te mostrar um pouquinho do que falaram no grupo. Então, o grupo que tinha com as outras pessoas que lidavam com a cena, todo mundo falando. Aí foi quando me chamou para o Rancho Fundo. Aí fui para o Rancho Fundo. Aí fizemos várias comidas. Quantas novelas vocês já fizeram? Ai, olha, vamos lá. Mais ou menos. Mais 2, 3, 5? Mais 6, 7 novelas. 6, 7 novelas. Como é que foi o convite para Vale Tudo, menina? Como é que você chegou em Vale Tudo? Assim, não novela das 9, novela icônica, reproduz uma novela dos anos 80 ainda, do século passado. Como é que foi isso? Então, assim, a gente trabalhou... Viemos trabalhando com todas as novelas. Então, assim, Garota do Momento, Família é Tudo, Dona de Mim, todas elas. Então, a gente foi trabalhando. Então, assim, chegam os pedidos pra gente. Então, a gente tem que entregar aquela refeição no outro dia. Então, hoje é para quê? Olha, vai ter pedido para a novela Garota do Momento e para o Família é Tudo. E vai ter também para Mania de Você. Então, a gente não dominava a Mania de Você, mas a metade das refeições, né, das comidas de cena do Mania de Você eram nossas. Onde você fazia? Onde era a tua cozinha? A minha cozinha é no Shopping Bandeirantes. Continua no Shopping Bandeirantes? No mesmo lugar. Ali em Curicica, ou seja, relativamente próximo ao Projac. Ao Projac. Aí que foi, eu falei assim, nossa, Deus é tremendo, né? Que colocou tudo, eu moro ali perto, que é quase do lado, então, assim, quase, né? Tudo no caminho. Aí a gente começou fazendo, aí acabou a novela Vale Tudo, a Mania de Você. Quando acabou a Mania de Você, a gente ainda com a Garota do Momento, e não me lembro qual foi era a outra novela das 7. Aí começaram a fazer o pedido da novela Vale Tudo. Olha, tem a novela Vale Tudo, eu queria isso, isso e isso. Começamos. Então, logo no início da novela, eu falei assim, eu não vou pegar a novela toda, né? Porque são vários fornecedores e muito bons. Então, assim, aí começou a novela Vale Tudo. Quando a gente olhou, a gente começou a perceber todos os lugares que tinha comida, toda a cena que tinha comida era nossa. Então, inclusive assim, o sanduíche da Raquel? Porque começou com o sanduíche da Raquel. Então, porque vai começar assim, começou primeiro com a casa do pai do Ivan, né? E depois a casa da Consuelo e os sanduíches da Raquel. Sanduíche da Raquel? Sanduíche da Raquel. Aí eu me lembro. Até ali você está no núcleo pobre da novela, então, né? Para mim, né? Eu estou mandando comida de cena para Vale Tudo. Como que eu estou mandando para Garota do Momento? Estou mandando para outras, né? Aí foi quando chegou e falou assim, olha, era mais ou menos 13h, já tinha fechado a cozinha. Aí ele falou assim, Renata, você vai ter que fazer novamente os sanduíches da Raquel. Eu falei, como assim? Ele falou assim, o pessoal provou o sanduíche, comeu todo mundo o sanduíche, vai ter a gravação e daqui é 1h e você precisa fazer o sanduíche novamente. Eu falei, como? Aí fiz os sanduíches todos. Isso lá na Bandeirantes? Lá no Bandeirantes. Tá. Fiz os sanduíches todos, mandei para ele, ele foi lá, entregou rapidinho, que a nossa sorte que é muito perto. Entregou rapidinho e rolou a cena. E dali, eu acho que quem provou, a direção, todo mundo, é legal a comida dela, hein? É bacana a comida dela, tudo que está vindo é bonito, bem...
Cenograficamente bonito e saboroso. Exato. Aí tá. Aí daqui a pouco, quando a gente viu, para casa da Celina. Mas a Celina mandou Odete Reutemann. Para casa pro veleiro. Migrou pro núcleo chique. Exato. Aí eu falei assim, e tô vendo, eu falei assim, teve um dia que a relação de comida, eu falei assim, o elenco inteiro, né? A gente fornece para todos. Aí quando a gente percebeu, Aí teve a casa do Marco Aurélio, ia ter a primeira recepção que teve, então tinha que fazer como se fosse buffet. Então ia ser volante passando as entradinhas. Aí pediram para mim montar em cena. Aí eu fui montar em cena. E eu fui para a Copa lá, montei. Aí veio todo mundo da direção, veio todo mundo falar com a gente, tal, até mesmo dizer como que iria, para dar aquela orientação. E eu pego muita orientação de quem está ali de frente, claro, para me fazer exatamente o que aquela pessoa quer. Então, aí virou e falou assim, nossa, mas está tudo muito lindo, tal. Olha, você foi um achado, a gente casou com você. Aí, como assim? Porque você agora vale tudo. Eu falei assim, como assim? Agora você vai ficar com a gente. Tinha os pedidos das outras novelas, tem até hoje o pedido das outras novelas. Mas aí ela virou e falou assim, olha, vai ter a Raquel, ela vai subir. Vai subir, claro. Ela vai montar um restaurante e eu quero que você fique à frente desse restaurante, porque aí você vai fazer uma assessoria com a Thaís Araújo e auxiliar ela, auxiliar também como que vai ser a cozinha sua. Então, você vai cozinhar lá, você vai fazer tudo lá e eu quero que você monte cardápio, eu quero que você faça isso, aquilo, outro. Eu falei, tá bom. Quando eu vi, eu falei assim, gente, a novela é minha. Bolinho de arroz com geleia de damasco que ela mesma fez. Olha aqui, ó, verdadeira cozinha da Raquel. O Matheus tá roubando o pastel. Ó, os verdadeiros responsáveis, tá? Eles cozinham de verdade, gente. Cheguei aqui hoje. Olha isso aqui, essa carne tá deliciosa. Que eu já provei. Ó, uma polentinha, que eu chamo de angu. Da couve. Ó, o quiabo, ficou pronto, Matheus. Cadê o Matheus? Foi embora? Não, é só esquentar pra gente almoçar, tá na hora do almoço. Cara, alcatra, polentinha e um quiabo. E ela tá esquentando. Não, incrível, ó. Tá muito chique, gente. Olha que prato lindo, a comida da Raquel. Olha isso aqui, a apresentação. Cara, por isso que o restaurante da Raquel é um sucesso. Ó, deu almoço. Ué, por que vocês não estão comendo lá no buffet? O que tá todo mundo fazendo aqui na cozinha? Fui eu que fiz, chega a vocês. Eu que fiz a salada. Eu que fiz tudo. Bolinho de arroz. Da Raquel. Como é que foi quando você viu a postagem que a Thaís fez falando de você, dizendo, sim, essa aqui é a verdadeira Raquel? Foi no primeiro dia mesmo, né? Até então eu não acreditei. Quando ela me viu entrando na cozinha, ela deu aquela olhada, ela e o Matheus deu aquela olhada assim, tal. Aí ela falou assim, quem é você que eu não conheço? Eu falei assim, eu sou a chefe que vou te orientar, então qualquer coisa que você precisar é comigo que você vai falar. Ela você que está fazendo isso tudo? Esse cheiro está indo lá fora. Eu falei assim, sim, sou eu que estou fazendo isso tudo. Você quer provar? Ela, quero. Que ela é uma comilona. Só se for agora. Quero. Aí eu dei um pouquinho para ela comer. Ela, nossa, Matheus, vem provar isso, que não sei o quê. E eles não estão acostumados a comer, porque realmente compromete a cena. Só que como eu estou indo para a cena fazer, então, assim, independente, eu tenho fome, meu marido tem fome, minha equipe tem fome e... Assim, eu sou daquele tipo assim, que eu gosto de agradar todos. Então, assim, eu falei assim, Humberto, por mais que a gente vá e a comida é essa daqui, eu vou fazer a comida. Essa daqui para eles, eu vou levar alguma coisa que eu vou fazer uma comida para quem quiser comer. Porque, assim, quem está ali não pode ir almoçar, então vai comer com a gente. Aí ele, então, tá bom. Aí eu fiz a comida. Aí fiz a comida, eles provaram, acharam maravilhoso. Eu falei assim, isso vai dar confusão. Aí vem o pessoal da produção, olha aqui, não libera a comida para ninguém, porque vai comprometer a gravação, que isso, aquilo, outro. Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, eu não vou liberar nada, não. Olha só, eu fiz a mais. Como assim? Eu fiz a mais que é para todos nós comer. Quando a gente olhou, estava assim... Todos da gravação, dentro da cozinha, inclusive ela. Que ela, ao invés de ela ir para o buffet junto com todo mundo da equipe, não. Quando a gente olhou, a cozinha estava lotada de gente e todo mundo colocando a comida. Que bacana. Aí ela falando, ninguém vai para o buffet, não? Não então tem... essa história de buffet não existe mais.
deles. Não tem prazer maior para uma cozinheira do que ver as pessoas degustando a sua Exato, comida, quando né? eu olhei aquilo dali, eu falei assim, nossa, não acredito, e todo mundo, nossa, a comida tá maravilhosa, sua comida é muito boa, nossa, que angu, que picadinho, que não sei o quê. Eu falei assim, poxa, valeu a pena, Que legal. né? Aí ali que eu vi, aí foi quando ela com o telefone na mão, para mim, ela tá falando com quem? Com o marido dela e com os filhos. E ela falando que não sei o quê, não, olha só, então essa daqui que não sei o quê, mas eu tô crente que ela tá falando com os filhos ou com o marido. Ela Não, postou. Ela estava postando. Como é que foi o número de acessos dessa postagem? Nossa, olha, eu ganhei uns 10 mil seguidores. Nossa. Então foi assim, uma coisa rápida. Eu falei assim, nossa, eu não consigo nem enrolar. 2 milhões. No dela deu 2 milhões Meu Deus. de visualizações. Nós estamos chegando ao fim desse papo delicioso e eu tenho que te perguntar o seguinte. Primeiro, a família cresceu. Merenda Carioca tem Eleve Gourmet. E- Como é que está a tua holding hoje de gastronomia? Vocês fazem buffet, corporativo? Como é que vocês estão trabalhando hoje? Sim, a gente continua com buffet, fazendo festas, né? Coffee Uhum. break, que é uma coisa que muita gente pede. Qual é o perfil que vocês têm no Instagram? Eleve Gourmet, Eleve_Gourmet e chefe Renata Romeiro. Aí, além do buffet, o que mais vocês estão fazendo? Sim, aí a gente continua com a fábrica de congelados, né? Que... Perfeito. Não se muda time que estava ganhando. Exatamente, com a fábrica da Merenda Carioca, né? Que são as nossas refeições congeladas, né? Saudáveis, que é muito boa. Não é porque eu estou falando, não, é muito boa. Todo Todos mundo que falou. prova, fala. Entendeu? E fazendo as comidas de cena, né? Então, assim, a metade do meu dia é justamente para as comidas de cena. Valeu a pena? Muito. Nossa, muito mesmo. E hoje eu vi, assim, quando eu vejo no set, na hora que a gente vai entregar a comida, ou então meu entregador entrega a comida e fala, olha, o pessoal falou que a comida de ontem estava maravilhosa. Eu falei assim, gente, falava que isso não acontecia. Olha como que é gratificante. Então, antes não comia, agora come. Então, assim, nossa, a comida é muito gostosa. Eu vejo a Lorena, quando posta, ela comendo um arroz e feijão, e o tal do feijão, a tal da farofa com banana. Então, assim, nossa, para mim, é como que até o Felipe Veloso, quando ele foi fazer a entrevista, quando eu dei para o Encontros, ele, e aí, como que é? Eu falei assim, gente, olha só, eu só trabalho com fera. As pessoas que, né, os atores maravilhosos que eu sempre fui Você fã. realizou o teu sonho. Exatamente. Cozinhar para os atores. Eu falei assim, inclusive, no meu sonho, eu cozinhei para vários deles. Agora, vem cá, deixa para fechar aqui o nosso papo uma mensagem para quem está te assistindo, acho que sobre resiliência, vai. Fala de resiliência. Então, eu penso de uma forma, nunca é tarde para começar. Então, assim, eu acho que tem que começar. Porque se ficar, a gente colocar obstáculo, porque a gente coloca obstáculo, o nome é obstáculo. Eu acho que, assim, se a gente coloca obstáculo, a gente nunca começa. Então, assim, eu tenho que começar com muito. Ninguém começa de cima. A gente começa de baixo, eu acho que fica mais saboroso. Então, eu penso assim, olha, vai, se joga, faz acontecer, porque ninguém vai fazer acontecer pela gente. Eu corri atrás dos meus sonhos, graças a Deus, Deus colocou a gastronomia na minha vida, me encontrei na gastronomia e hoje eu faço com louvor tudo que me pedirem. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Então, assim, eu achei na gastronomia a minha vida. E posso cair, vou me levantar, vou cair, vou me levantar, como ela diz, né? Eu caio 100 vezes, mas me levanto 101. Renata Romeiro, chefe de cozinha, sócia da Eleve Gourmet. Merenda Obrigado demais pela tua participação. Obrigada. E, cara, muito sucesso para tua comida, que a gente prove muito. Exatamente. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. O prazer foi meu.